Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chukshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaudamanubhishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karunyam Yugacharya Narayanam Vancha Kalopatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Twise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekhara Ismirahasara Murali Manohara Radhikara Sikamam Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vrindai Tulasi Devi Ai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas reverências à poeira dos pés de lótus de Paramaradhatama Shri Guru Pada Padma Nitalila Pravista Om Vishnupada Paramahansa Paribhajacharya Ashtotara Sata Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj Shila Gurudeva e ao meu mais adorado Shiksha Sanyasa Guru Nitalila Pravista Om Vishnupada Ashtotara Sata Srimad Shila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj e também a todo o Shirupano Gauriya Guru Varga, todos os Tridandis, Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, e a todos aqui hoje reunidos as minhas mais respeitosas reverências. Então, pela misericórdia sem causa de Shila Gurudeva, de todos os Mahabhagavatas Acharyas, nós podemos nos reunir aqui hoje mais uma vez para dar sequência à leitura do Jaiva Dharma, capítulo 34. Então, Vijay Kumar pergunta: as Jyuteshwaris Atyantika Adhika são as mais proeminentes sakis em seus próprios grupos. Elas são de 3 tipos, de acordo com suas respectivas naturezas. Atyantika Adhika Prakara, Atyantika Adhika Madhya e Atyantika Adhika Mridvi. Você já as descreveu, né, muito bem. Agora, por favor, explique sobre este assunto um pouco mais elaboradamente. O Goswami responde: apenas as Jyuteshwaris são chamadas de Atyantika Adhika, ou seja, ilimitadamente grandiosos. Os outros membros do grupo, né, são classificadas como Apekshika Adhika, relativamente grandiosas, e Apekshika Sama, relativamente semelhantes, e Apekshika Lagu, relativamente menos importante. Existem também 3 tipos em cada um desses 3 grupos, que são no total de 9. Então, Apekshika Adhika Prakara, Apeksha Adhika Madhya, Apeksha Adhika Mridvi, Apeksha Sama Prakara, Apeksha Sama Madhya, Apeksha Sama Mridvi, Apekshika Lagu Prakara, Apekshika Lagu Madhya e Apekshika Lagu Mridvi. Existem também 2 tipos de Atyantika Lagu, Atyantika Lagu e Sama Lagu, que somados a essas 9, né, fazem um total de 11. Então, enquanto nós incluímos a Yuteshwari, existem então 12 tipos de Nayikas em cada grupo. Tá? 12 tipos de Nayika em cada grupo.
Então Vijay diz, Prabhu, por favor, seja muito misericordioso para me contar um pouco mais sobre esses grupos, né, das saques que são famosas. E o Goswami responde, as saques lideradas por Lalita no grupo de Radha estão na categoria de Apekshika Adhika Prakara. As saques lideradas por Vishaka no mesmo grupo estão na categoria de Apekshika Adhika Madhya. E as saques como Chitra Madhuri são Apekshika Adhika Mridui. Em comparação com Shrimati Radhika, as Asta Sakis lideradas por Shilalita são Apekshika Lagu, ou seja, relativamente pouco importantes. Tá? Vijay pergunta, quantos tipos de Apekshika Lagu Prakara Sakis existem? Goswami responde, existem 2 tipos de Lagu Prakara Saki. As que são de esquerda, Vama, e as que são de direita, Dakshina. O Vijay pergunta, quais são os sintomas de Vama? O Goswami responde, elas são sempre, elas estão sempre ávidas para serem honradas, né? E elas ficam com raiva quando existe qualquer tipo de, vamos dizer, falta de respeito com elas, tá? E elas não são assim tão facilmente controladas pelos seus nayakas, pelo seu nayaka, perdão, que é Krishna, né? Então essas nayikas são chamadas de Bhama. No grupo de Radha, sakis como Lalita são chamadas de Bhama Prakara. Então, por favor, descreva agora os sintomas da Dakshina. Bom, a Nayika, que ela não tem man, que ela é franca e se expressa abertamente, né, e que se torna submissa às doces palavras do Nayaka, é chamada então de Dakshina. No grupo de Srimati Radhika, sakis como Tunga Vidya são chamadas de Dakshina Prakara. O Vijay pergunta, quem é Atyantika Lagu? Sakis como Kusumika podem ser chamadas de Atyantika Lagu, porque elas são gentis em todos os aspectos e elas são insignificantes também se comparadas com outras sakis. O Vijay diz, quais são as atividades das sakis quando elas atuam como mensageiras ou dutis? Bom, quando as sakis atuam como dutis, é o dever delas arranjar um encontro, abissar, com o objetivo único, né, de unir o Nayaka e a Nayika quando eles estão separados. Vijay pergunta, pode uma Saki ser também uma Nayika? O Goswami responde, as Yuteshwaris são eternamente Nayikas. As Apekshika Adhika Prakara, Apekshika Adhika Madhya e Apekshika Adhika Mridui Sakis têm uma natureza intrínseca de ambas, Nayika e Saki. Tá? Elas são Nayikas em relação àquelas que são Lagu, em comparação. E as Sakis são Sakis em relação àquelas que são Adhika, né? Então, elas podem ser chamadas de quase heroínas, Nayika Praya. Apekshika Sama Prakara, Madhya e Mridui são conhecidas como Dui Sama, ou seja, elas são Sakis para aquelas que são Adhika e são Nayikas para aquelas que são Lagu. Aquelas que estão na categoria de Apekshiki Lagu, Prakara, Madhya e Mridui são principalmente Sakis. Atantiki Lagu Gopis são Yuteshwaris, e de acordo com o cálculo dos 3 tipos de Sakis que eu mencionei antes, elas estão na 5ª categoria. Elas são Nitya Sakis. Em relação às Yuteshwaris, Apekshiki Sakis, elas são Sakis e Dutis, não Nayikas.
porque a Tantiki Lagu ou Nitya Saki são todas naikas, não dutis. Vijay pergunta, quem são dutis dentre as sakis? As Jyoteshwari são eternamente naikas, ou seja, todas as líderes elas são sempre heroínas. Elas não atuam como mensageiras, porque elas são objeto do respeito das demais, né, gopis. Então, a Jyoteshwari se ocupa, ocupa a Saki, que é a mais querida para ela, né, dentro do seu grupo, como mensageira. Tá? Às vezes, a Jyoteshwari também executa atividades de duty para ajudar a sua Saki, porque esse amor íntimo da Saki, porque existe esse amor íntimo da Saki por ela. Todas as atividades da duty, exceto ir e vir de um local distante, são secundárias. Elas são divididas em atividades executadas diante dos olhos de Krishna e atividades executadas na sua ausência. Tá? Então Vijay pergunta, quantos tipos de mensagens são enviadas na presença de Krishna? E Goswami responde, essas mensagens são de dois tipos. Mensagens na forma de indicações ou sinais, sanketika, ou mensagens verbais, vatika. O que é sanketika? E Goswami responde, enviar uma Saki até Krishna através de um olhar de soslaio, né, um movimento das sobrancelhas, né, ou qualquer outro gesto é chamado de sanketika, na forma de alguma indicação ou sinal. Então Vijay pergunta, quais são as mensagens enviadas na ausência de Krishna? O Goswami responde, Paroksha significa que uma Saki ela se oferece, né, ou é enviada, né, até Krishna por alguma outra Saki. O Vijay diz, quais são as comunicações que as Naika Praya executam? E Goswami responde, quando três tipos de Sakis, Apekshika Adhika Prakara, Madhya e Mridui, executam atividades de uma duty, né, para algumas Sakis que são lago em comparação com elas, essas comunicações são chamadas de atividades das Naika Praya. Dentre elas, Sama e Madhya Sakis são especialmente doces, né, e companheiras íntimas, nas quais pelas quais elas não sentem qualquer diferença mútua. Apenas especialistas em prema poderiam entender isto. Então, Vijay pergunta, o que uma Saki Praya faz quando ela leva uma mensagem? E o Goswami responde, Lagu Prakara, Lagu Madhya e Lagu Mridui principalmente executam atividades de mensageiras. Portanto, a comunicação de suas mensagens é chamada de atividade de uma Saki Praya. Então, o que é uma Nitya Saki? Pergunta Vijay. Uma Nitya Saki ou Anitya Saki são aquelas que apenas querem ser Sakis e não Naikas. Elas são de dois tipos. Atantiki Lagu, menos importantes, e Apekshiki Lagu, relativamente não importantes, insignificantes. Então Vijay pergunta, se uma Saki tem uma sua bhava particular, como por exemplo Prakara, seria isso então um comportamento dela permanente? E o Goswami responde, pode ser que a disposição natural de uma Saki, né, pode ser que isso seja a disposição natural de uma Saki, mas ela também exibe outros tipos de comportamento de acordo com o tempo e circunstância. Por exemplo, os esforços diligentes de Lalita para quebrar a mana de Radhika são um exemplo disto. E o Vijay pergunta, me parece que as Sakis sempre se encontram com Krishna através de um arranjo
bem cuidadoso de Srimati Radhika. E Goswami responde, bom, existe aqui um mistério esotérico. Quando uma Saki se encontra com Krishna em um local solitário, enquanto ela está atuando como mensageira, mesmo se Krishna pedir, né, ferventemente para ela desfrutar com ele, ela não irá concordar com essa proposição. E se ela concordar, então a confiança, né, da sua Priya Saki nela irá acabar. Ou seja, suponhamos que Radhika envia alguma mensageira para Krishna. Né? E chegando lá, Krishna diz para ela, olha, vem cá, né? Quero te dar um abraço e tal. Né? Se ela aceita, né, significa que ela vai perder a confiança de Radhika, porque ela foi lá com a mensagem para que Krishna viesse a ter Radhika. Então, mesmo que Krishna insista, coisa que ele faz sempre, praticamente sempre, elas têm que recusar. Tá? Então, Vijay pergunta, quais são as atividades das Sakis? O Goswami responde, as Sakis executam 16 tipos de atividades. Primeiro, descrever as virtudes da Naika para o Nayaka e vice-versa. 2. Aumentar o apego mútuo entre eles. 3. Arranjar encontros para eles, encontros amorosos. 4. Trazer a sua Saki e oferecê-la a Krishna. 5. Contar piadas. 6. Consolar. 7. Vestir e decorar. 8. Expressar-se de maneira muito perita os seus sentimentos do coração, né? Os sentimentos do coração do Nayaka diante da Naika e vice-versa. 9. Esconder, né, os seus defeitos, né, e erros. 10. Dar instruções sobre como enganar o esposo ou outros, o marido, né, ou outros parentes. 11. Fazer com que o Nayaka e a Naika se encontrem num momento apropriado. 12. Prestar serviço como abanar com uma chamara. 13. Broncas, né? Dar broncas, né? E chamar a atenção do Nayaka e da Naika em situações especiais. 14. Enviar mensagens. 15. Proteger o prana da Naika, ou seja, a vida da Naika. 16. Exercitar cuidado extremo e diligência em todos os assuntos. Então, esses são todos os exemplos das atividades das Sakis. Então, Vijay pergunta, Prabhu, eu compreendi esta ideia e eu irei ver alguns exemplos no Sri Ujjvala Nilamani. Agora que eu entendi, né? Agora eu entendi tudo isso e eu gostaria de saber sobre esse prema resoluto que as Sakis têm por Krishna e por cada uma delas também. Então Goswami responde, existem 2 tipos de Swapaksha Sakis. Aquelas cujo afeto por Krishna é o mesmo afeto que elas têm pelas Yuteshwaris, elas são as Sama Sneha, ou seja, mesmo afeto por Krishna, mesmo afeto pela Yuteshwari, seja Radha, seja Chandravali, etc. E aquelas cujo afeto por Krishna, né, e por sua Yuteshwari não são iguais. Né? Pode ser um pouco mais para um pouco mais para outro. Asama Sneha. Então Vijay pergunta, quem são as Sakis que têm Asama Sneha? Existem 2 tipos de Asama Sneha Sakis. Algumas têm mais afeto por Yuteshwari do que por Krishna.
enquanto que outras Sakis pensam, eu sou uma serva de Hari, ou seja, ela tem mais afeto por Krishna. Elas não se misturam com outros grupos, né? E elas têm um afeto completo por suas Yuteshwaris, mas elas têm um pouco mais de afeto também por Krishna. Então essas Sakis elas pensam, eu sou uma serva da minha Saki. E aquela que tem mais afeto por sua Saki do que por Krishna é chamada então de Sneha Adhika. Quem elas são? Bom, dentre os 5 tipos de Sakis, aquelas que têm mais afeto por Krishna, Krishna e Sneha Adhika, são simplesmente chamadas de Saki. Prana Sakis e Nitya Sakis são ambas Sakis Sneha Adhika, porque elas têm mais afeto por sua Saki. Então Vijay pergunta, quem são as Samas Sneha Sakis? O Goswami responde, aquelas que têm um afeto igual por ambos, Krishna e a sua Yuteshwari, são chamados de Samasneha. Então, quem é a melhor dentre todas as Sakis? O Goswami responde, a melhor dentre todas as Sakis, né, que consideram-se próximas e queridas de Srimati Radhika, são as que se consideram próximas e queridas a Srimati Radhika, embora elas amem ambos, Krishna e Radhika, igualmente. Elas são chamadas de Priya Sakis ou Parama Preshta Sakis. Então Vijay diz, Prabhu, por favor, me explique as divisões entre Swapaksha e Pratipaksha. Goswami diz, todas as Brajasundaris estão divididas em 4 categorias. Swapaksha, Suritpaksha, Tatastha e Pratipaksha. A Suritpaksha e Tatastha Shakti, elas são acidentais. Então, é a distinção entre Swapaksha e Pratipaksha que leva a rasa, tá? O surgimento de rasa. Então, Vijay pergunta, por favor, descreva Swapaksha e Pratipaksha em detalhes. Goswami responde, eu já expliquei quase tudo em relação a Swapaksha. Agora ele vai explicar os diferentes grupos, como Suritpaksha. As Suritpakshas são divididas em 2 categorias, chamadas Ishta Sadhika e Anishta Sadhika. Aquelas que satisfazem, né, o desejado e o indesejado, né, respectivamente. Aquelas que são amigas, né, aquelas que têm amizade, né, ou vamos dizer assim, um tipo de aceitação por um grupo rival, são chamadas de tatasta, ou seja, elas são neutras. Tá? Elas se dão bem com todo mundo, né, para dizer em linguagem mais simples. Tá? As Swapakshas, elas pertencem àquelas que seguem Radharani. Né? As Vipakshas são as que são contrárias a Radharani, como por exemplo Chandravali. Tá? Então agora por favor fale sobre Vipaksha. Então a Vipaksha são aquelas que são inimigas e que executam atividades antagônicas, como por exemplo destruir, né, o que é desejado e promover o que é indesejado. Essas Vipaksha Sakis exibem uma série de humores, como por exemplo pregar peças, né? Espiar, agitação, inveja, hostilidade, lamentação e orgulho. Então o Vijay pergunta, como elas manifestam orgulho? O Goswami responde, o orgulho é expresso de 6 diferentes maneiras. Ahankara, egoísmo. Abhimana, ostentação. Darpa, presunção. Udasita, arrogância. Mada, vaidade.
e Audatia, que é um outro tipo de arrogância. Tá? Então, qual é a explicação para Abhimana? Então, utilizando-se de humores expressivos e posturas que demonstram a superioridade do seu próprio grupo, né? Ou seja, não, do amor que o seu próprio grupo tem, do prema, é chamado então de Abhimana, ou ostentação. Então, o que é Darpa? Darpa é o orgulho que indica a superioridade do desfrute, né, delas nos passatempos. Então, o que é Udasita? Udasita é diretamente rir, né, da parte rival, né, do grupo rival. O que é Mada? Neste contexto, Mada significa o orgulho que destaca a excelência do Seva, dentre outros. O que é Audatia? Audatia significa também um tipo de arrogância, que é declarar abertamente a sua superioridade sobre as demais. A duplicidade das saques de provocar, né, e depreciar as demais são exemplos desse tipo de garva. O Vijay pergunta: as Yuteshoris, elas exibem essa inveja diretamente? E o Goswami diz: não. As Yuteshoris, elas são sempre graves. E elas não manifestam diretamente nenhum tipo de rivalidade, né, com o grupo antagônico. A parte disso, até mesmo uma Saki que é Prokara, ela não fala sobre as suas coisas triviais, não, sobre assuntos triviais, perdão, na presença das Vipaksha Yuteshwaris. Então o Vijay pergunta: Prabhu, as Yuteshwaris em Brajalila são eternamente Sakis perfeitas de Bhagavan, perdão, Shaktis perfeitas de Bhagavan. Qual é o significado da existência de bhavas, como por exemplo uma inimizade mútua? Quando os lógicos mundanos, né, e empíricos que são aversos a Krishna veem isso, eles desrespeitam o princípio transcendental de Brajalila e a ridicularizam. Eles dizem que se houver qualquer tipo de malícia, né, em Paramattattva, então por que condenar as entidades vivas por tais atividades neste mundo material? Então, qual é o ponto de celebrarmos tais atividades? Nós residimos no Sridhama Navadvipa, onde, pelo desejo de Chaitanya Mahaprabhu, podemos encontrar todos os tipos de pessoas materialistas. Algumas são seguidores fervorosos do Karma Kanda, e muitos deles são ofensores, né, que procuram defeitos nos passatempos de Krishna. Eles desconsideram esta transcendental lila, né, que é única, pensando que ela é um produto de Maya. Por favor, seja misericordioso, né, e me explique e esclareça este assunto para que meu coração fique mais firme, né, em face a esses desafios. Então Goswami responde: apenas aqueles que são completamente desprovidos de raça dirão que é inapropriado para uns devotos queridos de Hari expressarem seus sentimentos de hostilidade. Se nós pensarmos profundamente sobre este assunto, encontraremos que Krishna destrói os pecados, né? Ao mesmo tempo, ele encanta milhões de Kamadevas. O seu Priya Narmasaka, Sringara Rasa, ela mesma, né, reina esplendidamente, completamente manifesto em Braja. E é apenas esta raça, né, que, com o objetivo de satisfazer a Krishna,
incita a inveja e outros sentimentos relacionados entre os grupos rivais de golpes. No entanto, na realidade, não existe qualquer inveja entre elas, né? Elas são apenas aparentemente inimigas, né? Nada além do que uma transformação de um afeto. Tá? Então, vamos continuar na próxima aula. Um bom dia a todos. Hare Krishna, Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah.